Olá, meu nome é Larissa Azevedo, o nosso grupo é composto pelo Breno Peralta, Jean Dutra e Nicolas Chogo. Hoje iremos falar um pouco sobre a poesia concreta. A poesia concreta, ou poema-objeto como também é conhecido, surgiu em meados do século XX, junto com o concretismo, o qual foi uma fase literária que surgiu na Europa e que era voltada para a valorização e a incorporação dos aspectos geométricos à arte. Esse foi um movimento que visava a criação de uma nova linguagem e uma arte abstrata. Seu primeiro marco foi em 1952, através da revista Noi Grandes, dos autores Décio Pitagnari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos. Essa forma de poesia se consolidou no Brasil durante a década de 50, em São Paulo, na Exposição Nacional de Arte Concreta, a qual foi feita no Museu de Arte Moderna em 1956. O poema-objeto era um novo estilo que norteou a poesia brasileira pós-modernista a partir de uma poesia visual, com a utilização de efeitos gráficos, de forma que a palavra concreta representa o objeto real. Por ser uma poesia visual e de interpretação, é baseada no outro, dependendo exclusivamente do leitor. Cada pessoa vai tirar a sua conclusão sobre a poesia concreta. Além disso, ela é vanguardista e não formal, e teve manifestações em outras áreas além da escrita, como as da música e das artes plásticas. Seus principais temas foram críticas ao capitalismo e ao consumo exacerbado. Características da poesia concreta. Em 1956 ocorreu o Manifesto da Poesia Concreta, o qual apresentou algumas características da nova estrutura poética vanguardista. O uso da linguagem verbal e não verbal, o aproveitamento do espaço em branco da página para a disposição das palavras, o uso de neologismo e termos estrangeiros, decomposição das palavras, experimentalismo poético, efeitos gráficos, sonoros e semânticos, aspectos geométricos, desaparecimento do eu lírico, eliminação da poesia intimista, possibilidade de múltiplas leituras, racionalismo. Poesia visual. Na poesia visual, o poema transforma-se em objeto visual, usando-se do espaço gráfico como agente estrutural, ou seja, ocorre o uso dos espaços em brancos, de recursos tipográficos, etc. Logo, o poema deverá ser simultaneamente lido e visto. Supressão do verso e estrofe. Ocorre basicamente a eliminação dos laços sintáticos, como, por exemplo, as preposições, conjunções, pronomes, etc. O intuito era gerar uma poesia objetiva, concreta, feita quase tão somente de substantivos e verbos. Um dos principais artistas da poesia concreta foram Décio Pitagnari, Haroldo de Campos e Augusto de Campos, também conhecidos como Irmão Campos, que formavam o grupo Noi Grandes, que foram os pioneiros da poesia concreta no Brasil. Além disso, José Lino Grunewald obteve muitas obras famosas como Vértice, Raio, Rio e Pedra, entre muitos outros. Antes do concretismo, José Lino Grunewald era um grande nome na poesia, sendo o seu poema 1 e 2 um dos poemas mais antigos da história. Após o concretismo, Augusto de Campos considerou José Lino Grunewald um dos maiores poetas concretos da história, que se manteve fiel ao concretismo e foi considerado pelo próprio Augusto de Campos um dos poetas concretos mais ortodoxos da história, até mesmo entre os integrantes do próprio grupo. Após a poesia concreta, Ferreira Goulart começou o movimento neoconcretista junto com as artistas Lígia Clark e Hélio Oiticica, que foi considerado um dos maiores escritores brasileiros do século XX, com o nome José Ribamar Ferreira e seu nome artístico Ferreira Goulart. O neoconcretismo e o pós-concretismo foram considerados o legado do concretismo, graças ao poeta Ferreira Goulart. Não só isso, como também influenciou vários autores que posteriormente ficaram renomados como poetas brasileiros do antigo modernismo, como Cassiano Ricardo e Murilo Mendes, tendo uma discussão sobre se deixam ou não serem influenciadas pela teoria da poesia concreta.